Olá, comunidade Psi! Esse final de semana iniciamos o nosso grupo de estudo sobre inteligência emocional. Já tivemos o módulo 1, Entendendo as Emoções, e o módulo 2, o que é inteligência emocional. E hoje eu estou aqui para fazer um resumo. Então, quem viu, aproveita para ver de novo, e quem não viu, vê tudo que foi abordado nesses dois módulos. Quem vem comigo? Então, gente, eu vou começar pelo módulo 1, Entendendo as Emoções. Apesar das emoções já serem discutidas há décadas, ainda assim não existe um conceito claro que defina o que é uma emoção. Ela deriva do latim emovere, que significa mover-se de dentro para fora, ou seja, é através das nossas emoções que a gente se comunica com o mundo. Elas podem ser inatas, que são aquelas emoções consideradas necessárias para a nossa sobrevivência, ou aquelas emoções ou estados emocionais aprendidos, que derivam dessas emoções inatas. Quais são essas emoções inatas, gente? Medo, raiva, tristeza, alegria e nojo. E o que são essas emoções complexas? Essas emoções complexas, elas surgem a partir da nossa experiência de mundo, né? A forma como a gente vai interpretar o mundo, as experiências que a gente vai vivenciar. Ou seja, uma emoção de ciúmes. Normalmente, a gente não nasce com ciúmes, a gente desenvolve os ciúmes a depender das nossas experiências de vida. Então, a gente trouxe um pouquinho sobre isso. Outro ponto também que a gente abordou foi sobre a importância de se permitir sentir as emoções. A gente já percebe que elas são necessárias, só que basicamente o que a gente mais tenta fazer é suprimir essas emoções. Só que quanto mais a gente suprime, mais preso a gente fica a esses estados emocionais. E até a gente acaba tendo um comportamento que faz com que o outro não entre tanto em contato. Então, quando a gente vê um amigo que está sofrendo, uma pessoa que a gente gosta muito e que está mal, o que a gente faz rapidamente? A gente tenta buscar alguma forma para fazer com que essa pessoa se sinta bem de novo. Então, vamos sair, vamos se divertir. Uma criança, quando a criança se machuca, a gente chega, não doeu, a gente doeu, ela tá chorando. Então, assim, a gente busca estratégias para fazer com que a gente cada vez mais evite esses estados emocionais. Mas, gente, é necessário que a gente entre em contato com os nossos estados emocionais para que a gente aprenda a lidar com esses estados emocionais. Porque o problema não é as emoções, o problema é como você vai lidar quando você está sentindo essas emoções. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso. Outro ponto que a gente abordou foi sobre regulação emocional. Então, o que é uma regulação emocional? São estratégias que a gente utiliza para regular as nossas emoções. E elas podem ser adaptativas ou desadaptativas. O que é uma regulação emocional? O que é uma estratégia adaptativa? Uma terapia, exercícios físicos, exercício de yoga. O que é uma estratégia desadaptativa? Vícios, compulsões, né? É compulsão alimentar, então muitas vezes quando tá ali numa ansiedade, acaba comendo demais para aliviar aquela emoção. Então, essas estratégias desadaptativas, a gente precisa começar a olhar e avaliar na gente como indivíduo. Como é que é a gente regulando as nossas emoções? Quais as estratégias que a gente utiliza? Então, isso também foi questionado. E logo depois, no módulo 2, que foi no sábado, a gente entrou falando sobre o que é inteligência emocional. E eu iniciei com a seguinte pergunta. Muito se fala sobre o que é inteligência emocional, mas na verdade não entende o quão complexo é desenvolver a inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a forma que a gente tem de compreender e gerenciar as nossas emoções. Ou seja, é o equilíbrio entre o pensar e o sentir. Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele define como um subconjunto da inteligência social que envolve a capacidade de monitorar as próprias emoções e a do outro e usar essa informação para guiar o pensamento e a ação. O que é que Goleman está querendo dizer com isso, gente? Que a gente, para ter inteligência e desenvolver inteligência emocional, a gente precisa estar consciente do que a gente está sentindo, estar consciente do que a gente está pensando, para assim a gente poder agir. E aí eu já trago um ponto aqui, é fácil? Não. Desenvolver inteligência emocional não é tão fácil como parece. Então a gente fala muito, mas a gente também não explica a complexidade. Por quê? Normalmente, quando a gente está emocionalmente instáveis ou com emoções muito intensas, a nossa capacidade de pensar ela reduz.
Então a gente não consegue pensar de forma clara, muitas vezes a gente vai pensar de forma disfuncional e o nosso lado emocional ele está forte, então o nosso estado emocional ele é liderado ali. Então se eu estou dizendo que ser inteligente emocionalmente é você sentir e pensar de forma assertiva, isso já está nos dizendo o quão complexo é ser inteligente emocionalmente. Por quê? Porque normalmente, quando a gente está carregado de emoções, a gente perde a capacidade de raciocinar. E foi o que eu falei no curso. A gente pode ler muito sobre inteligência emocional, a gente pode participar de congressos sobre inteligência emocional, mas se a gente não pratica a inteligência emocional, a gente não consegue desenvolver. Porque a inteligência emocional, ela é uma habilidade e essa habilidade ela precisa ser treinada. E ela tem que ser treinada quando a gente está sentindo emoções intensas. Porque é nesse momento que a nossa capacidade de pensar reduz e a probabilidade da gente fazer coisas pelas quais a gente se arrependa depois é muito maior. E aí ele define também os 4 pilares da inteligência emocional, que é a autoconsciência, o autocontrole, a consciência social e a habilidade de gerenciamento de relacionamento. Comecei então sobre a autoconsciência, que foi no módulo 2. Então, o que é, gente, estar conscientes? O que é a autoconsciência? A autoconsciência nada mais é do que você estar consciente do que você está pensando e do que você está pensando e do que você está sentindo. Ou seja, estar conscientes é você estar reconhecendo tudo isso em você para você poder agir. E esse agir entra o que é o autogerenciamento, que é o que a gente vai falar agora, sexta-feira, no módulo 3. Então, acho que basicamente, no módulo 2 a gente viu sobre isso, trouxe porque é um desafio, então, desenvolver inteligência emocional, porque o cérebro emocional é muito mais rápido que o cérebro racional. Enquanto as emoções levam o ser humano à ação, a razão continua pensando e analisando. Então, quando a gente passa, exemplo, por um roubo, o que vai agir ali primeiramente? A nossa amígdala, o nosso sistema límbico, para que a gente possa agir. Só depois a gente consegue pensar sobre aquilo. Então, olha aí a parte da sobrevivência que a gente estava falando. Então, imagine se a gente analisasse tudo para depois sentir, para depois agir. Então, a autoconsciência, em suma, significa estar consciente ao mesmo tempo do nosso estado de espírito e do nosso pensamento sobre esse estado de espírito. E aí eu trouxe um termo falando sobre a metacognição. Então, o que é metacognição, gente? Que é necessário desenvolver, estar consciente do que você está pensando naquele momento. Normalmente a gente não para pensar o que a gente está pensando. E aí a gente já entende que a forma como a gente pensa vai gerar uma emoção e a forma como a gente está sentindo a emoção vai gerar um pensamento. Então, se você está ali numa emoção triste, consequentemente seus pensamentos serão mais o quê? Negativos. E aí a gente também trouxe um pouquinho sobre isso. Trouxe sobre 3 conceitos extremamente importantes para entender a inteligência emocional, que é sequestro emocional, que é nesse momento, exatamente nesse momento, que a capacidade de raciocinar ali é perdida. Então, quando a gente está falando de uma raiva muito intensa, provavelmente a pessoa pode vir a vivenciar um sequestro emocional, que é quando ele não consegue pensar sobre o que ele está fazendo, sobre como ele está agindo. Também trouxe sobre contágio emocional, então para a gente que é psicólogo, a gente precisa desenvolver muito esse contágio emocional. O que seria esse contágio emocional? Ele pode ser tanto negativo quanto positivo, mas é quando a gente está diante do outro, que está expressando a emoção, a gente pode vir a se contagiar também emocionalmente. Então, se a gente está perto de uma pessoa triste, consequentemente, a gente tende a ficar mais triste. Mas o que a gente precisa entender quando a gente fala de inteligência emocional? É entender que é do outro, não é nosso, e a gente separa. Na clínica mesmo, a gente precisa desenvolver muito esse contágio emocional, porque a gente escuta muitas coisas. Então, se a gente não trabalha isso, provavelmente, quando chegar em casa, a gente vai estar ali carregado de tantas emoções que nem são nossas. Então, entender o conceito de contágio emocional é extremamente importante. E gatilhos emocionais, gente. O que são gatilhos emocionais? É aquilo que vai ativar uma emoção nossa. Então, ele pode ser pensamento, pode ser situação, pode ser uma experiência. Então, trouxe também sobre esses 3 conceitos aí extremamente importantes. Bom, então, acho que resumindo, foi basicamente o que a gente abordou. A gente conversou muito, trocamos muitas experiências. E sexta-feira que vem a gente vai iniciar o módulo de autogerenciamento e o sábado vai ser sobre relacionamentos.
autogerações que nem são nossas. Então, entender o conceito de contágio emocional é extremamente importante. E gatilhos emocionais, gente. O que é que são gatilhos emocionais? É aquilo que vai ativar uma emoção nossa. Então, ele pode ser pensamento, pode ser situação, pode ser uma experiência. Então, trouxe também sobre esses 3 conceitos aí extremamente importantes. Bom, então, acho que resumindo, foi basicamente o que a gente abordou. A gente conversou muito, trocamos muitas experiências. E sexta-feira que vem a gente vai iniciar o módulo de autogerenciamento e o sábado vai ser sobre relacionamentos. Autogerenciamento dessas relações. Então, acho que é isso. Aguardo vocês sexta-feira e até lá!